Viva Virgílio, é um prazer ter-te aqui. Olá, olá, Há uns prazer. tempos que nós andávamos para ter este encontro e fico feliz porque é, no fundo, o mote é o livro da Joanna Macy, A Uhum, Esperança Ativa, que uhum. é transformado, digamos assim, em português de Portugal. Gostava muito que, enfim, tu dispensas apresentações, és subejamente conhecido, mas de qualquer modo acho que é melhor e é talvez mais interessante seres tu a falar de ti próprio. Eu poderia falar de muitas coisas e tens aí um currículo vastíssimo, mas acho que tu se calhar trazes aquilo que é essencial e escusamos de estar aqui a fazer um varrer das várias inúmeras, os anos inúmeros que tu trabalhas com as organizações sociais e com entidades colaborativas e com uma série de entidades de todo o género, em vários países, e gostava que trouxesse um pouco onde estás tu, neste mundo atual de confinamentos, e como é que tu te relacionas de algum modo com a Joanna Macy e este trabalho que ela trouxe, a Esperança Ativa, da Joanna Macy e o Chris Johnson. Olha, o meu nome é Virgílio Varela, foi o nome que os meus pais escolheram para me dar. Eu vejo-me muito como um ser humano a ter uma experiência neste planeta, na Teia da Vida, e quando falo na Teia da Vida é o perceber-me interligado com toda a vida e também perceber-me interligado com todas as formas diferentes de vida que existem, sejam humanas, sejam não humanas. E quando eu trago essa consciência, ajuda-me muito a desfazer a ideia de cor, identidade, função, profissão, etc. E focar naquilo que é mais importante, que é, no fundo, é um propósito que fui descobrindo para mim e que me foi chamando, que é trazer inspiração, alento, esperança, uh, por acreditar que a nossa criatividade, a nossa capacidade de transformação, ela ativa-se muito mais quando temos esses ingredientes que são a inspiração, a confiança, as relações, o alento. E tenho visto isso acontecer em muitas comunidades onde eu trabalho, empresas, mas também porque percebi que fizeram isso comigo, ou seja, quem me inspirou, quem me guiou, os meus mestres também trouxeram-me essa forma, né, de resgatar o espírito humano pela sua essência, pelo seu amor, pela sua criatividade. Então eu vejo-me assim, eu vejo-me nesse lugar de inspirar, de dar seguimento àquilo que recebi e principalmente conectar-me com os meus dons para ver como é que eu melhor posso servir um planeta melhor, uma sociedade melhor e que fique melhor também para as gerações futuras. Ahm, Neste momento estou em casa, que o contexto de confinamento levou-nos a isso, mas eu não me sinto preso por causa disso. Ou seja, eu já trabalhava muito a partir de casa, o trabalho que eu faço é muito desenhar programas, experiências educativas de aprendizagem, e ao fazer isso eu preciso de recolher-me, ler livros, experimentar coisas, e o espaço de recolha é a casa, ou então é a casa de alguém, ou é a natureza. Então, a ideia de confinamento foi quase como, ok, mas é mais ou menos o que eu já estava a fazer, embora eu lamente muito não poder estar presente a facilitar com pessoas e grupos, que é o que eu mais faço, e comecei a usar muito mais o online, né, as plataformas, a comunicar através das plataformas, Zoom e outras. O trabalho que eu faço tem muito a ver com o trabalho que a Joanna Macy desenvolveu ao longo dos anos, desde o Coming Back to Life, passando pelo o Active Hope, porque a essência é a mesma, ela está em busca de uma essência que é a mesma, que é como é que nós despertamos para esta nossa interdependência e como é que nós podemos agir em favor da vida, como é que nós podemos ser agentes da vida. E ela traz-nos várias práticas que para mim foram transformadoras em várias fases da minha vida. Desde as práticas de honrar a ancestralidade, quando fazemos o exercício que é a colheita dos dons dos nossos antepassados, que é um exercício que eu gosto muito de fazer com grupos, nós reconectamos imediatamente com uma teia enorme que é a nossa ancestralidade, os nossos avós, os nossos bisavós, e o que é que cada um deles contribuiu
para o que nós somos hoje. Não só fisicamente, as mãos, a forma da nossa face, mas o intelecto, mas também a esperança ou não esperança, os desejos, tudo isso nós acabamos por herdar dos nossos antepassados e eles estão nessa teia lançando coisas para a frente, assim como nós vamos lançar também coisas para as próximas gerações. Então eu vejo a minha relação aí muito ancorada porque busco também a minha ancestralidade, busco saber as raízes dos meus pais. Ainda ontem estava a falar com o meu tio, a tentar saber mais sobre o meu bisavô e depois descobri que ela era de uma ilha que eu não tinha ideia. Então, descobrir isso conecta-me muito com uma verdade profunda, que é, se formos recuarmos um pouco no tempo, vamos ver que estamos a ter os mesmos desafios, com caras diferentes, temos a ser convidados pela vida a ter atos de coragem, tal como os nossos antepassados, só que temos tecnologias diferentes, temos ferramentas diferentes, mas é quase como um ciclo que se repete na nossa caminhada e, portanto, não dá para separar esse contínuo humano, quer seja olhando para trás, quer seja olhando para a frente, mas principalmente no presente, não dá para separar quem somos como humanos, porque nós somos esse contínuo permanentemente. Muito bem, perfeito. Obrigado, Virgílio. Eu não podia deixar de aproveitar o momento para ler aqui uma passagem do livro da Esperança Ativa, se me permites, é curta, e diz, isto é na página 96 do livro da versão portuguesa: a vida tem uma energia criativa, poderosa e manifesta um poderoso desejo de continuar. Quando nos alinhamos com o bem-estar do mundo, permitimos que esse desejo e essa energia criativa hajam através de nós. Quando perguntaram a John Seed, um ativista das florestas tropicais, como lida com a desesperança, ele respondeu: tento lembrar-me que não sou eu, John Seed, a tentar proteger a floresta tropical. Mais do que isso, eu sou parte da floresta tropical protegendo-se a si mesma. Eu sou esta parte da floresta tropical que emergiu recentemente do pensamento humano. Fim de citação. A compreensão de que somos uma parte intrínseca da Terra viva está no centro do coração dos sistemas de crenças indígenas ao redor do mundo. Descrevendo a visão do mundo tradicional na qual nasceu no Malawi, em África, o teólogo Harvey Sindima escreveu: nós vivemos na teia da vida em reciprocidade com pessoas, com outras criaturas e com a Terra, reconhecendo que fazem parte de nós e nós fazemos parte dela. Esta é uma citação do livro da Joanna Macy, da Esperança Ativa. Eu gostei muito desta passagem e escolho uma passagem para cada pessoa que nós entrevistamos, e esta foi escolhida para ti. E gostava que, enfim, comentasses um pouco e que como é que ela te surge, e como é que ela ressoa em ti e como é que ela ressoa no teu próprio corpo. Sim, eu acho que o que essa passagem traz é uma visão profunda daquilo que a Joanna Macy fala e que nós estamos cada vez mais a estar conscientes, que é a teoria dos sistemas vivos e a nossa interdependência. Quando entendemos essa base científica da teoria dos sistemas vivos, nós conseguimos entender também que o outro não existe. Que não existe esta ideia do o outro. E não existe esta ideia também de separação entre nós e o ambiente. E há às vezes uma metáfora que é importante usar para que nós caiamos na realidade, que é se as árvores fizessem greve agora, nós não conseguiríamos sobreviver. E isso é tão, sabes, é tão visual que esquecemos. Nós damos isso por adquirido. Às vezes eu dou isso por adquirido. Eu acordo e acho que mereço respirar e ai de quem tirasse o oxigênio daqui, não é? No entanto, essa ideia de interdependência foi sendo esquecida, né? E os povos ancestrais, eles nunca esqueceram-se disso, né? Eles nunca esqueceram-se do quanto dependem da natureza, não só a dependência, mas da relação simbiótica que traz criatividade, que traz inspiração, né? Hoje estamos a falar da biomimética, mas os povos ancestrais já faziam biomimetismo, porque inspiravam-se, olhavam para a natureza, olhavam para os animais, como eles resolviam os problemas das formigas,
como construíam, olhavam para as cabras, como sobreviviam e diziam: ah, ok, então nós podemos adaptar isso. E este entendimento é um entendimento de que o planeta é um ser vivo. E aqui leva-nos à teoria de Gaia e do quanto o Lovelock estava certo, né? Quando ele diz, não, isto é um organismo vivo. Ele está constantemente a adaptar-se, equilibrando-se, tem coisas contraditórias, mas funciona no sentido de que cria um equilíbrio num sentido maior. Né? Quando olhamos para o detalhe, parece que as coisas não estão tão equilibradas, mas vemos que esse desequilíbrio é para um equilíbrio maior. Então, entendermos isso como seres humanos reduz principalmente a ideia de separação, porque essa é o cerne da ideia de que temos poder sobre a natureza, da ideia que podemos extrair da natureza, da ideia de que existe o outro, de que existem povos de primeira categoria e povos de segunda categoria. Toda essa concepção vem da ideia da separação e a Joanna Macy fala bastante nisso, né? Então, quando trazemos, retiramos essa ideia de separação e começamos a olhar para aquilo que o Thich Nhat Hanh fala do conceito de interser, como é que eu intersou com o outro, com a natureza, abre-se muito mais possibilidades. É como se eu, num momento, tivesse um problema para resolver e se eu colocar a lente só, eu, Virgílio, estou a tentar resolver um problema, é muito pouco. Mas se eu colocar eu, Virgílio, mais os meus ancestrais, eu, Virgílio, conectado com a natureza, eu, Virgílio, conectado com todo o sistema vivo, olha a potência que eu tenho para resolver problemas. É incrível, é uma teia que nunca mais acaba. Eu aciono a cada momento com a minha consciência e vou buscar inspiração aí. E esse é o poder, né? de nós vermos as coisas interligadas, de trazermos a teoria dos sistemas vivos, de nós não só ver, mas sentir isso, né? Essa dependência que temos do oxigênio é sentida. Né? Se o oxigênio para, nós sentimos fisicamente isso. E traz-nos a necessidade de valorizarmos a vida, de olharmos para que práticas precisamos ter diariamente que sustentam a vida, que nutrem, que fazem ela florescer tal como a vida faz. E aproveitando a embalagem desta tua resposta a este excerto, como é que tu relacionas a espiral que reconecta da Joanna Macy, que traz neste livro, como é que tu relacionas esta espiral em que fala, no fundo, de sentir a gratidão, honrar a dor, olhar com novos olhos, seguir em frente? Como é que tu consegues conceber esta espiral do ponto de vista do cotidiano, se quiseres, ou do ponto de vista prático? Olha, quando iniciou-se a pandemia, eu fiz um processo de escuta. Então, em vez de agir imediatamente, comecei a escutar o campo e usar a minha intuição para perceber o que é que está a acontecer e como é que eu posso colocar algumas coisas que tenho acesso ou alguns dons que eu tenha a serviço disso. E acho que passámos aqui uns 2, 3 dias só de escuta. E uma das coisas que me veio logo foi: eu preciso de fazer umas sessões gratuitas com o trabalho que reconecta, porque é a minha forma de servir. E aquilo que me veio foi que estava a haver uma grande desconexão, já estava a haver antes, mas o que o vírus trouxe, a pandemia trouxe, foi aumentar a nossa desconexão, porque tínhamos que estar fisicamente isolados e estávamos com pessoas que supostamente são nossos familiares, mas não estávamos habituados a estar tanto tempo. Então eu ouvia muitas queixas de violência doméstica, de pais que não sabiam como lidar com os filhos em casa, porque não estavam habituados a tê-los tanto tempo em casa. E então eu desenhei um processo chamado Ver com Novos Olhos, que era online, era gratuito e as pessoas inscreviam-se e faziam parte do processo comigo durante 2 horas. E eu participava fazendo a viagem na espiral com outra pessoa, ou seja, analisávamos cada passo e fazíamos os exercícios de cada um dos passos. E isso foi algo super curador para mim. E uma das inspirações que me veio desse processo foi como é que nós podemos criar esta ideia da espiral como prática diária.
quase como prática de check-in. Então, se eu fizer um check-in, eu vou olhar para, ok, que coisas é que eu estou grato hoje? Acordei agora, estou grato porquê? E a gratidão, como a própria Joana Macy traz, né, é altamente curador, é subversivo, né? Porque é através da gratidão que nós valorizamos aquilo que temos e não sentimos necessidade de seguir o consumismo, não sentimos necessidade de acumular, comprar mais, porque aquilo que já temos apreciamos e valorizamos. Então, se eu começo o meu dia por aí, eu começo cheio, não é? Eu começo cheio, apreciando as coisas que eu tenho. Mas também eu posso caminhar na espiral, no meu check-in, e olhar para que coisas no mundo e que coisas estão à minha volta que me causam dor. E conectar-me com essa dor, não de um lugar de medo de sentir dor, mas de um lugar de que esta dor tem uma informação por trás para mim que me pode ser útil até para o meu dia. E como é que eu, ao conectar-me com essa dor, eu me torno também mais vivo com o planeta, mais vivo com todo o sistema vivo. Porque conectar com essa dor é mais uma faceta de eu fazer parte da teia da vida. Né? E aí eu percebo a extinção das espécies, eu percebo locais onde as pessoas não têm água e que estão a sofrer, eu percebo a destruição do planeta e dessa conexão eu trago vida, ou seja, eu tenho uma percepção que me ativa sensorialmente as minhas emoções e eu estou pronto para o meu dia. Então quando eu conecto com essa energia da dor, eu consigo criar empatia com o outro. Seja quando eu vou para o trabalho e alguém se queixa do seu dia, seja o meu filho que acordou mal disposto e teve um pesadelo, é um meio de ligação com o outro, de criar empatia, de compaixão. E esse mesmo check-in pode-me trazer novas visões. Eu posso ter novas percepções dos dois passos anteriores que me ajudam a desenhar o meu dia. Ok, hoje vou-me focar mais nisto. Se calhar a minha tarefa para hoje é olhar para o meu trabalho de uma forma de colocá-la mais a serviço do outro. Se calhar a minha tarefa para hoje é ter menos reuniões e dar mais atenção a casa, porque o meu filho teve um pesadelo, sabes? Então tudo isso pode informar o desenho do meu dia e depois o último passo é como é que eu coloco esse dia em ação, né? Como é que eu coloco na prática. E até acrescentava um regresso à gratidão, que é, no final do meu dia, voltar a olhar para o meu dia e ver o que é que aconteceu, que coisas é que eu coloquei no mundo e o que é que eu estou grato novamente. Sim, uma prática constante, diária. Entretanto, a Joanna Macy fala também numa outra coisa, enfim, fala nos 4 níveis de comunidade, não é? Ou seja, os grupos com os quais... Porque ela, uma das coisas que ela refere no livro é que, de facto, é interessante, para não dizer importante, que este trabalho também seja feito em comunidade. Ou seja, há um ponto de vista comunitário e de relação um com o outro que é mais empoderador e, portanto, cria mais uma força que muitas vezes nós não descobrimos porque conseguimos ver no outro algumas coisas sobre nós próprios. E, portanto, ela enuncia 4 níveis de comunidade, os grupos com os quais nos sentimos bem em casa, não é? Uma comunidade mais ampla ao nosso redor, que está muito próximo, a comunidade global da humanidade e a comunidade da vida no planeta Terra. Mas era exatamente nestes níveis de comunidade que eu acho que era interessante que, porque isto de facto relaciona com vários planos e com a vida diária e até com a vida futura. Gostava de trazer uma das coisas que a Joanna Macy refere no livro, e se calhar era uma prática que nós podíamos ancorar aqui, que era olhar para o mundo como estando hoje a 26 de julho de 2221. E esta é uma das práticas também que ela traz, não necessariamente com uma data destas, mas neste caso era o exercício que eu te proporia, que era nós estarmos 200 anos à frente do dia em que estamos hoje. E seria interessante nós, de algum modo, nos conectarmos com esse período, com esse momento, dia 26 de julho de 2221, e pedia-te a ti que olhasses para esse mundo daqui a 200 anos e que dissesse o que é que vês, que cheiros, que cores, que mundo, que sentimentos, o que é que traz, o que é que está vivo ali. E que trouxesses à vida esse mundo que estás a ver em 2221 e no qual estás verdadeiramente a viver em 2221
e que manifestasse o que é que está presente em ti. Olha, o que é que está presente em mim? Primeiro, acho que uma mudança grande de consciência está a acontecer agora, ahm, não só na nossa percepção do que é a vida, mas também na percepção do que é o nosso papel como humanos no planeta. Então, nós estamos muito mais conscientes dos nossos atos e sintetizamos muitas das aprendizagens que a natureza foi-nos trazendo ao longo dos anos 2022, 2023 e por aí fora, e agora estamos capazes de comunicar com essa natureza, trocar informação, aprender com ela e percebemos que esta vida é a nossa universidade temporária e, portanto, estamos num lugar de aprendiz nessa universidade. Um, Também a tecnologia não teve o impacto que pensávamos que teria em 2022, no sentido de se sobrepor aquilo que são as emoções humanas, a criatividade, mas passou a estar a serviço dessas mesmas coisas. E a criatividade, a liberdade de pensar, de imaginar, de sentir, de conectar, são hoje aquilo que é mais visto e observável por todos. Um, Notamos também uma grande capacidade intuitiva das crianças e dos adultos de não necessitarem de falar muito para poder comunicar, mas através do estar, do observar, do sentir o campo energético, ter entendimentos quânticos e conseguir que cada entendimento desses seja global e não seja só local. Quase como os campos morfogenéticos, né, que quando ocorre uma descoberta também afeta outra parte do planeta. Não vangloriamos individualidades como no passado se fazia, cientistas, prémios nobres. Tudo o que é descoberto é colocado a serviço de todos para que todos tenham acesso imediatamente e isso tem permitido que a humanidade tenha feito uma grande transição para sustentar a vida e para cuidar deste planeta. E obrigado, Gil. E o que é que tu dirias hoje, em 26 de julho de 2221, ao teu ancestral que viveu em 2021? Parte daquilo que contribuiu para chegarmos onde nós estamos agora foi um processo de vulnerabilidade perante o incerto. Em 2021, provavelmente, há a necessidade de reagir às coisas que estão a acontecer, confrontar, reclamar, tentar colocar máquinas sobre a natureza. E a grande transição que nós fizemos foi quando nos rendemos ao poder da natureza e ao poder da vida e conseguimos entender muito mais facilmente quais são os pontos de fluxo e quais os pontos de não fluxo e começámos a trabalhar mais esses pontos de fluxo. E isso permitiu-nos ter saltos quânticos em termos de criatividade e colaboração. Por isso hoje existem muito mais comunidades, existem muito mais espaços na natureza onde as pessoas vivem sem necessitar de ter casas, e isso é uma mudança de percepção que nós fizemos e que vocês também vão poder fazer. Obrigado, Virgílio. Já foi um excelente contributo para a compreensão deste livro, o que é que este livro nos traz. Digamos, o pontapé de saída, digamos, o pós-lançamento do livro. E, portanto, é neste espírito que se enquadra esta entrevista, ou esta conversa, se quiseres, se preferires. Eu prefiro, que é uma conversa. Gostava só que encerrássemos e que trouxesses aquilo que está vivo em ti, aquilo que tu sentes que faz sentido neste momento dizer, nem que seja 2 ou 3 palavras, em jeito de check-out, e agradecendo desde já a tua presença. Olha, o meu desejo, principalmente para Portugal, é que as pessoas conheçam mais o trabalho que reconecta e que arrisquem vir a um retiro ou a uma prática
O livro está muito bem feito, tanto o Esperança Ativa como o Trabalho que Reconecta, porque descreve várias práticas simples que, se juntarem a um grupo de amigos, podem fazê-las juntos e notarem o que é que muda na nossa percepção quando fazemos estas práticas. Ainda é pouco conhecida em Portugal, mas eu acho que dialoga com tanta coisa, desde a educação, como as empresas, como os empreendedores, que é gritante que as pessoas conheçam o livro, que o adquiram, que faça parte das bibliotecas das escolas, que façam parte das nossas bibliotecas, porque é aquele livro que a qualquer momento nós vamos à estante e pegamos nele e dizemos: olha, quem tem aqui uma informação para mim, para este momento em que eu estou agora, tem aqui uma prática para mim, para este momento que eu estou agora. Eu tive algumas sessões e formações com o Chris Johnson, que é um dos autores do livro, e ele trazia muito esta ideia de que não deve ser difícil aceder a este conhecimento. Ele deve ser democratizado, ele deve ser o mais acessível possível. E acho que parte do que a Bamboal está a fazer é isso, e as pessoas precisam acreditar que existe muito valor dentro destas práticas. Eu estou a organizar agora um retiro para dia 27 a 29 de agosto, e é precisamente para resgatar esse conhecimento que é nosso, que está dentro de nós e que de alguma forma fomos esquecendo, fomos apagando, mas que é um conhecimento que quando conectado com a vida, com a natureza, floresce e nos inspira. Nós vamos para campos que não sabíamos, vamos ter muitos insights. E, portanto, para mim é um livro que é um resgate do que é ser humano neste planeta, ser humano de uma forma harmoniosa com a natureza, com tudo o que é vida à nossa volta, sem precisar de muita teoria, mas pela vivência e pela prática conseguimos ter essas mudanças de percepção que depois contribuem para aquilo que ela fala da grande virada. São essas pequenas mudanças de percepção que o livro traz e que é acessível a todos nós. Obrigado, Virgílio, pela tua disponibilidade na tua agenda super mega ocupada, e ainda bem que assim está. Fazes uma viagem excelente para Moçambique e nós cá te esperamos, de braços abertos, quando regressares. E nessa altura tu irás fazer esse retiro na Biovila, será? Exatamente, ou seja, o retiro já está agendado, já tem pessoas inscritas. Há dias fizemos uma live também sobre o retiro e é um retiro também que nós queremos atrair pessoas que são empreendedoras e que às vezes estão a empreender sozinhas, são aquelas chamadas lone wolves, né, que estão à procura também da sua comunidade, que acreditam que é possível fazer melhor pela natureza, mas que ainda não têm por onde começar, não tem uma estrutura ou não tem uma tribo. A espiral é uma excelente estrutura e nós vamos ter um enfoque também nesse perfil de pessoas empreendedoras que estão em busca de mudança de vida, mas que também estão em busca de grupos, de fazer parte, de contribuir. E então o retiro vai ter elementos do trabalho que reconecta, da biomimética que eu falei aqui há pouco, como é que a biomimética informa também as pessoas que estão a criar projetos e negócios, como a natureza pode ser uma aliada e uma inspiração para isso, da biodança, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Rolando Touro e que nos ajuda a conectar com a nossa intimidade e guia a intimidade do outro através do movimento, e com o mergulho livre, ou seja, as pessoas vão poder estar na água com fatos e explorar a diversidade que tem o Mar da Arrábida. Portanto, nós juntamos essas componentes. Eu acho que é um retiro de sonho, de transformação e que tem como base o trabalho que reconecta. Obrigado, Virgílio, uma vez mais. E até breve. Oxalá tudo corra como é necessário correr e que se realizem muitos retiros de melhor em diante. Um grande abraço, boa viagem, bom regresso. Obrigado. E parabéns à Bamboal pelo lançamento deste livro em Portugal. Obrigado. Outros virão. Sim.